Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui todos juntos. Fazer palestra virtual é bom, mas presencial não tem preço. Olhar para cada um de vocês e sentir, trocar as energias é uma delícia. Que Jesus nos envolva nessa noite tão especial, chuvosa, onde a chuva dissipa também os fluidos. Olha que importante que é a chuva para todos nós, e que possamos refletir sobre algumas coisas importantes nessa noite, porque estamos aqui e estamos vivos. Olha que coisa maravilhosa, gente, estamos todos vivos, e quando a gente pensa na vida, é inevitável pensar na finitude da vida também. Não sei se vocês sabem, mas todos nós vamos morrer. Vocês sabiam disso? Todos nós, inevitavelmente, vamos morrer. E nós temos medo da morte? Será que temos? Refletimos sobre a morte? Temos medo dela? Como será isso para cada um de nós, não é? Essa semana eu participei de uma palestra onde nós falamos sobre comunicação de notícias difíceis. Na verdade, antigamente a gente falava comunicação de más notícias. Depois a gente deu uma amenizada. Comunicação de notícias difíceis num ambiente hospitalar para profissionais de saúde. E aí eu percebi que os profissionais de saúde são os que mais entregam notícias difíceis, principalmente dentro de um hospital. É tratamento, é doença, tudo nós temos que comunicar. Mas a comunicação mais difícil é quando temos que comunicar sobre a morte de alguém. Ou quando temos que comunicar que está chegando próxima a morte de alguém. Porque, infelizmente, nós não tratamos isso ainda com naturalidade. Nós tratamos com pesar. E é por isso que nós precisamos discutir esse assunto. E para o profissional de saúde, gente, a morte é um fracasso. O profissional, ele estuda para salvar vidas e não para ter mortes. Então, para ele é um fracasso. Então, esse tema, ele precisa ser estudado, precisa ser analisado. Mas o que é o medo? O medo, ele é muito importante nas nossas vidas. E ele não vai deixar de existir, porque o medo, ele está embutido na lei de conservação, que é uma lei divina, uma lei natural, uma lei de Deus. Porque nós, quando estamos aqui encarnados, nós precisamos conservar a nossa vida, conservar esse nosso corpo, para que a gente não morra precipitadamente. Então nós temos medo de altura, nós temos medo de andar de avião, não é? Chico Xavier não morreu de medo de andar de avião? Não tem a história do Chico, que ele ficou apavorado quando o avião começou em turbulência? E olha que Chico era de uma outra estirpe, de humano. Nós temos medo de águas profundas, nós temos medo de velocidade, e isso é muito importante, porque é uma preservação do nosso corpo, é diminuir riscos, para que a gente não morra prematuramente. Então nós temos medo desta morte. E o que é morte? Nós que estamos aqui numa casa espírita, o que é morte para cada um de nós? Na verdade, a morte é quando se cessa a biologia, quando tem uma finitude da vida orgânica. Essa é a morte. Então todo ser vivo morre. A planta, o animal e o ser humano também. Este corpo físico morre. Esta carne. Nós sabemos, por esse espiritismo maravilhoso que é essa nossa doutrina, extremamente esclarecedora e consoladora, que nós somos espíritos imortais. Que nós não morremos, que o nosso corpo que fica aqui. As coisas materiais
ficam aqui, mas o nosso espírito, ele sobrevive. Então nós temos medo do quê? Nós temos medo do desconhecido. Nós não sabemos como vai ser do lado de lá. Será que tem lado de lá? Como será isso para cada ser humano? A gente sabe que a maioria das pessoas acredita na vida após a morte. A maioria. E as religiões, todas elas, acreditam na vida após a morte, não é? Mas nós ainda temos aquela dúvida: como será? O que nós encontraremos? O que seremos do lado de lá? E esse desconhecido é que causa muito medo em todos nós, essa incerteza. Nós temos medo da falta de propósito. O que vai ser de mim do lado de lá? Será que eu só vou tocar harpa? Não tem esse imaginário da gente? Vou sentar na nuvem e tocar harpa o resto da eternidade? Ah, não. Será que é isso que a gente quer? Né? Então essa incerteza, o que eu vou ter de propósito? Como eu serei do lado de lá? O que eu levo para o lado de lá? Ficam aqui as coisas materiais. Então eu levo o que eu sou, não o que eu tenho. O que eu sou em conhecimento, o que eu sou em virtudes, o que eu sou em defeitos. Então como é que eu chego do lado de lá? Do mesmo jeitinho que eu desencarnar, do mesmo jeitinho, com as mesmas problemáticas, com as mesmas virtudes, com as mesmas alegrias, com as mesmas tristezas. Eu vou chegar lá do mesmo jeitinho que eu desencarnar. Isso é interessante. A gente tem medo também das responsabilidades que a gente deixa para trás. Quantas responsabilidades a gente tem na vida material, não é? A gente tem a responsabilidade financeira. Muitas vezes a gente é o esteio da família, é a gente que paga todas as despesas do lar. Então, como é que vai ficar a minha família se eu desencarnar agora? Eu tenho medo de deixar meus filhos pequenos. Poxa, não vou vê-los crescer, não vou estar aqui para apoiar, para viver essa vida com eles. Então a gente tem medo de deixá-los também. A gente tem medo de deixar os nossos pais velhinhos. O que vai ser deles? Quem vai cuidar? Porque na cronologia da vida, a gente pensa que os mais velhos irão antes, não é? A gente sempre pensa assim, é a cronologia da vida. Mas às vezes acontece, não acontece? Da gente perder alguém muito mais jovem, um ente querido nosso muito mais jovem, às vezes até um filho nosso. Todo mundo diz que nenhum pai deveria perder um filho, mas acontece. Cada um tem o seu tempo aqui na Terra, cada um veio com algo programado para viver, um tempo programado para viver. Então a gente pode sim ter essa perda, né, desses entes queridos. No Livro dos Espíritos, na lição 961, tem uma pergunta assim: qual é o sentido que domina a maioria dos homens no momento da morte? Qual é o sentimento? A dúvida? O temor? Ou a esperança? E aí a resposta: a dúvida naqueles que não acreditam em nada, então eles ficam com dúvida. O temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Algo muito importante: vivamos hoje o melhor que pudermos, para que, se a morte chegar até nós saiamos dessa vida bem, sem culpa, com a certeza de que fizemos o melhor, de que fizemos tudo que poderíamos fazer, e aquilo que foi planejado para as nossas vidas também. Então isso é muito importante. E o Espiritismo, gente, ele vem esclarecer muito esse fenômeno. Ele é praticamente um compêndio do fenômeno da morte. Por quê? Porque é a nossa verdadeira vida. A nossa verdadeira vida é
do lado espiritual. Nós estamos aqui de passagem. Então, o Espiritismo, ele nos traz 3 fundamentos muito importantes que explicam esse fenômeno da morte, além de outros fundamentos importantes, claro. Ele nos fala da imortalidade da alma, ele nos fala da pluralidade das existências e ele nos fala da comunicabilidade com os espíritos. Então vamos lá. Nós somos criados por Deus, filhos de Deus, criados espíritos simples e ignorantes, cujo objetivo é evoluir, é crescer, todos nós. Só que para crescer, nós precisamos da experiência na carne, nós precisamos da experiência na terra. É aqui, meus queridos, que nós aprendemos, que nós também temos os nossos sofrimentos, as nossas angústias. É aqui que nós nos relacionamos com as outras pessoas, porque sem nos relacionar com os outros não há crescimento. Quem vive só precisa se relacionar com alguém para poder crescer, para provar que está se transformando, para provar pelo outro, pelas atitudes com o outro, com o próximo, que está se esforçando para domar as suas más tendências, como nos disse Kardec. Então, nós somos espíritos imortais. Estamos aqui de passagem. Somos espíritos numa experiência humana. E retornaremos para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Nós nascemos lá, nós somos da espiritualidade, passamos por uma experiência na terra e voltamos para a espiritualidade. E por que será que nós já passamos várias vezes por isso? Porque Jesus também disse, né? Que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e não nascer de novo, e não nascer de novo, e não nascer de novo. Porque será que a gente evolui numa só encarnação? Será que evoluímos? É tão fácil assim? Com certeza não, né? Já somos espíritos antigos, a gente já vem vindo há muito tempo, de encarnação em encarnação, crescendo um pouquinho em cada encarnação. Então nós precisamos de várias encarnações até nós chegarmos à angelitude. Olha que lindo! Todos vamos ser anjos, espíritos puros, como é o nosso Mestre Jesus, que veio para nos ensinar o caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos de muitas vezes, muitas passagens aqui na Terra para poder evoluir. Lá na lápide de Kardec, lá na França, está escrito: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Esta é a lei. Nascer, morrer, vai para o plano espiritual, volta, né? Renasce. É um ciclo. E esse ciclo vai se fazendo até que a gente chegue à perfeição relativa, porque perfeição absoluta só Deus, nosso Pai. E aí eu sempre me fiz uma pergunta: mas se a gente sempre renasce, morre, renasce, morre, por que eu não lembro de nada? Por que isso não está em mim? Já essa certeza de que eu vou retornar, de que eu vou ver meus entes queridos que se foram antes. Por que é que eu não tenho essa certeza? Porque Deus é muito misericordioso com a gente. Ele é muito bondoso com a gente. Porque quando a gente encarna, nós temos o véu do esquecimento. Nós esquecemos tudo o que aconteceu lá atrás. Porque seria muito difícil a gente vir para essa vida lembrando dos nossos desafetos, dos problemas que nós tivemos na outra encarnação, ou até dos afetos que temos mais afinidade, aí só faríamos aquela panelinha, não é verdade?
E esses desafetos geralmente estão dentro do nosso lar. Geralmente. Que é justamente para que a gente possa crescer. Sempre estão dentro do nosso lar, no nosso convívio, não é? Às vezes pode ser no nosso trabalho, mas sempre ali, nos rodeando. E já pensou se a gente tivesse que conviver com uma pessoa que a gente sabe que fez uma maldade com a gente? Ou que a gente tivesse que conviver com uma pessoa sabendo que a gente fez uma maldade para com ela? Como seria difícil esse relacionamento, que já é difícil, porque a gente não sabe, mas a gente sente. A gente sente a diferença de um afeto para um desafeto, não é verdade? Dentro do nosso próprio lar. Então a gente tem esse esquecimento do que aconteceu lá para trás. Por isso que a gente tem esse desconforto quando se fala em morrer. Parece que a vida é só aqui. Parece que a vida se resume nisso. Mas nós espíritas já sabemos que não, que o espírito é imortal e que precisamos de várias encarnações para chegarmos à felicidade. E a comunicação com os espíritos? Isso então é fantástico, principalmente para a nossa doutrina. Ela iniciou assim. Kardec nos trouxe todos esses ensinamentos maravilhosos através da comunicação dos espíritos, através daquelas médiuns que trouxeram as respostas às perguntas inteligentíssimas de Kardec. Porque Kardec não foi pouca coisa, gente. Ele era um cientista, ele era um pedagogo, ele é inteligente e ele era um espírito bom que assumiu essa missão. Poderia ter sido qualquer outro, em qualquer outro lugar do mundo, mas ele quis assumir essa missão. E ele trouxe para a gente através da comunicação dos espíritos. Então, espíritos elevados da equipe de Jesus vieram nos esclarecer através do espiritismo. Comunicação, mediunidade, que é o que Kardec veio nos trazer, através de todos os seus livros aí, né? Os livros escritos e codificados por ele. Livro dos Espíritos, Gênese, Céu e Inferno, Obras Póstumas e Evangelho de Jesus. Porque Jesus veio nos ensinar o caminho. Quantas pessoas, através da comunicabilidade dos espíritos, tiveram consolo da morte dos seus entes queridos? Quantas cartas, né, de Chico Xavier, através de Chico Xavier, e de outros médiuns dessa casa, de outras casas espíritas, que foram escritas e vieram consolar as pessoas que perderam seus entes queridos. E escritas, gente, que só aquela pessoa poderia dizer um apelido, uma frase que seria incomum, coisas em que a gente não tem como duvidar que foi o espírito que escreveu, que ditou para aquele médium. Então, esses fenômenos que a gente tem, né, estudado através dessa doutrina maravilhosa, eles nos provam que existe a vida após a morte, ou como diz a Dona Miltes, a vida além da vida, porque estamos aqui vivendo e essa passagem faz parte da nossa jornada, é tudo uma coisa só, mas é que nós não temos ainda essa segurança. E como eu disse no começo, o medo é importante para nos proteger. Precisamos cuidar desse corpinho aqui, sim, com muito esmero. Temos que cuidar mesmo, porque é ele que serve de veículo para que estejamos aqui vivendo. Então precisamos sim ir ao médico, fazer nossos exames preventivos, cuidar da nossa saúde, fazer atividade física. Precisamos fazer tudo isso para que não sejamos cobrados do lado de lá. Ah, mas você morreu e não fez tudo o que deveria fazer? Não, vamos fazer. Aquela frase, né, que é muito conhecida, vamos viver hoje como se fôssemos morrer amanhã, parece meio assustadora, mas ela é muito verdadeira. Não no sentido de ficarmos pensando na morte, mas no sentido de fazermos o melhor hoje. É hoje que a gente tem que amar mais. É hoje que a gente tem que perdoar mais. É hoje que a gente precisa se reconciliar com o nosso irmão, porque Jesus disse
reconcilia-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele. E não é aqui nessa jornada? Não é aqui na nossa família, no nosso serviço, nas nossas atividades, que nós temos que nos reconciliar com as pessoas para que possamos desfazer esses nós da mágoa, da desesperança. Então é hoje que nós precisamos nos melhorar, fazer o nosso melhor, para que quando a morte chegar, nós estejamos preparados. Nós nunca estamos preparados. A gente quer ficar sempre mais um pouquinho, não quer? Quem gostaria aqui de partir agora? Ninguém, com certeza. A gente sempre quer ficar mais um pouquinho. Inclusive tem um filme, gente, muito antigo, que eu achei, que chama O Sétimo Selo. É do diretor Ingmar Bergman, que ele já é falecido em 2007. E é um encontro de um cavaleiro da época medieval, das cruzadas, com a morte. E ele estava voltando das cruzadas e de repente ele se vê de frente com a morte. E ele pergunta: quem é você? Eu sou a morte. Você veio me buscar? Eu tenho acompanhado você há muito tempo na guerra, né, gente? Estava no perigo de morte há muito tempo. Ele falou: eu sei. Aí a morte disse: você está preparado? Ele disse: meu corpo está, mas eu não estou. Espera mais um instante. E aí ele disse: todos vocês dizem isso, mas não há trégua, porque a morte chega, gente, não tem jeito. E é muito interessante que depois eles ficam jogando xadrez, porque o cavaleiro faz um acordo: olha, enquanto eu não perder, você me deixa vivo. É muito interessante. É um filme branco e preto, gente. Se vocês tiverem assim a vontade de assistir, e ele é muito filosófico, não é? E aí chega uma hora que não tem jeito, né? A morte dá um checkmate nele, e aí ele tem que partir. Partir para onde? Para o plano espiritual, gente. O corpo ficou aqui, mas o espírito foi. Não tem problema. Vamos tentar tratar com mais naturalidade a morte. Vamos perder completamente o medo? Não. Vamos nos sentir muito confortáveis? Não. Mas não vamos tratar com tanta dificuldade esse tema. E vamos começar com as nossas crianças. Vamos começar com as nossas crianças, porque elas têm condições de entender esse fenômeno. Estão mais próximas, chegaram agora, estão mais perto da espiritualidade. E aí Joana de Ângeles, ela nos diz assim, num dos livros, né, que Divaldo Pereira psicografou, porque ela é a mentora de Divaldo Pereira, Joana de Ângeles. Ela diz assim: o medo da morte pode ter origem na infância. Olha que interessante. Quando mal informada, a criança experimenta pavor ante o desaparecimento dos seres queridos, porque para ela a pessoa desapareceu. Até porque a gente não deixa a criança ver o corpo, não é verdade? A gente não quer poupar a criança de ver o corpo, então ela pensa que a pessoa desapareceu. E por consequência da sua própria desintegração. Então se desintegrou, desapareceu, e ela fica com aquilo. Ela não consegue formular o luto, não é? Gente, o luto é extremamente necessário para reorganizar a nossa vida. A gente precisa viver o luto. Às vezes, na iminência da morte de um ente querido, a gente fica meio atrapalhado das ideias, né? Fica meio assim, a pessoa fala: nossa, mas a pessoa nem chorou, nem chorou com a morte, né, do ente querido. Mas é porque no momento a gente fica meio anestesiado, mas depois a gente precisa chorar os nossos mortos. É normal, esse luto é importante. Para a criança também é importante, porque ela pensa que desintegrou. Então, não absorvido esse temor na criança, mais tarde se transforma em desequilíbrio, que gera perturbação e transtorna o comportamento do indivíduo. Então é importante que nós falemos sobre esse fenômeno natural nas nossas vidas. O bichinho de estimação morre. É uma boa
experiência para a criança, mas sempre de acordo com a sua idade e com a sua leveza. De uma mãe com suas 2 crianças pequenas, uma de 6 e outra de 7 anos. E elas foram até uma casa que vendia produtos de festa. E elas entraram todas felizes, saltitantes, e pediram balões de gás, para uma festa. Tinha um senhor que estava por ali, que estava de olho na situação. Ele ficou o tempo todo de olho na situação, observando. E as crianças queriam balões de festa para o aniversário do seu pai. Então estavam felizes, escolheram os balões, pegaram os balões com as suas mãozinhas e foram até o caixa para pagar os balões. Quando chegou no caixa, a moça do caixa falou para elas: olha, vocês segurem firme esses balões, porque se vocês abrirem a mãozinha, não vai chegar um na festa do seu pai. E o senhor de olho na conversa. E aí elas apertaram mais ainda as suas mãozinhas, segurando aquele cordão dos balões de gás, pagaram e foram até a calçada. Quando chegaram na calçada, elas simplesmente foram abrindo as mãozinhas e os balões foram subindo. O senhor que estava observando tudo aquilo ficou desesperado. Ele falou: meu Deus do céu, saiu correndo, querendo pegar pelo menos um que sobrasse para chegar na festa desse pai tão querido, né, por essas crianças. E aí a mãe falou para ele assim: não se preocupe, meu senhor, ele vai recebê-los daqui a pouco no céu. O homem nunca tinha presenciado uma festa de aniversário tão linda, gente, tão especial. Ele nunca tinha presenciado uma festa para quem estava no plano espiritual. Essas crianças sabiam que o pai tinha morrido e queriam entregar para ele o melhor, o presente, a alegria e aquela energia toda de amor. Por isso que elas soltaram os balões e deixaram os balões subir até os céus. Então, meus queridos, que nós possamos ser como essas crianças, possamos viver o nosso melhor agora, possamos presentear as pessoas que amamos, possamos perdoar, possamos conviver com mais suavidade, com mais tranquilidade, que nós possamos, como essas crianças, em acreditar na imortalidade da alma, acreditar que realmente o Espírito simplesmente fez uma passagem, o corpo ficou, mas o Espírito foi. Acreditar que nós podemos nos comunicar com eles através da mediunidade bendita, que nós vamos nos reencontrar lá no plano espiritual, que vai ser uma festa quando nós nos reencontrarmos com os nossos entes queridos. E mais ainda, agradecer a oportunidade das múltiplas existências que nos farão crescer e evoluir, e a misericórdia do Pai para cada um de nós. Que nós possamos então, na quarta-feira, onde nós homenageamos os nossos queridos que se foram, fazer com alegria, fazer uma prece, dirigir a eles uma prece de coisas boas, de energias positivas, de saúde, de paz e de um breve retorno e de um breve reencontro. Que possamos ter paz no nosso coração ao lembrarmos e ao falarmos desse tema. Que vocês tenham uma excelente semana e que Jesus nos acompanhe por toda ela, mas que façamos a nossa parte, nos ligando a Ele, para que Ele nos abençoe a cada dia. Muita paz a todos.